Boa tarde. Tudo bem, Joel? Como é que estamos? Está tudo. Já a preparar-nos para regressar a meu gajo ao ativo para a semana, com muitos cuidados, com muitas precauções, usando a máscara, mas fora de casa, atenção. Não é como o outro. Não é como o Dave Gettleman, o General Manager do Giants, que utiliza dentro Em da casa. própria. É sinal que a casa dele é perigosa. Mesmo. Pois o Mesmo. sinal é esse. Ele Muito lá bem. sabe. Já sabe. Ora, hoje vamos falar da UFC Sul, Uhum. equipas que integram esta divisão: Houston Texans, Tennessee Titans, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. Muito bem. Márcio, passo-te a Apanhaste palavra bem a então. lição de ontem para hoje. Aprendi, não aprendi? Olha. Top. Pronto. Bem. Pá, eu não gosto de mentir, não vou dizer que aprendi bem porque a Tens que calma está aprender. aqui. Sabes que isso é um primeiro princípio para começarmos a interiorizar e a perceber um bocadinho. Mas, por exemplo, dos que temos falado para trás, Já estava similar. AFC Norte, Este, Oeste, já... Mas sabes que eu sempre tive dificuldades em decorar esta divisão no início e sempre tive também dificuldade em decorar a divisão também da NFC Sul também. Agora acho que não vou ter tantas dificuldades porque o Sr. Tom Brady foi para lá jogar. Exato. Assim, os Tampa, assim, logo à minha memória vinha New Orleans Saints. Né? E os New Orleans Saints dominavam aquilo e quando muito também os Carolina Panthers tiveram o Cam Newton nestes últimos anos e também sempre estiveram a bom nível. Nestes últimos 2 anos nem por isso, porque o resto das outras equipas basicamente a gente não nos dizia muito, que nem os Tampa Bay Buccaneers. Os Tampa Bay Buccaneers é aquilo que eu disse há um tempos atrás, eles já não iam aos playoffs, só para termos uma ideia, já não vão aos playoffs há 13 anos, ou coisa assim do género. E também os Falcons é uma equipa que já esteve num Super Bowl há pouco tempo, mas é uma equipa que demora para outra desaparece muito e é muito inconstante. Por isso é normal, se fossem equipas, por exemplo, é muito fácil nós decorarmos a AFC Norte, que tem sempre choques muito fortes entre as equipas, mesmo equipas, por exemplo, os Cleveland Browns, que não estão competitivos nos jogos da própria divisão, eles são muito, muito, muito competitivos entre eles e por isso, nem sempre é fácil. Não, mas eu, com o tempo também, à medida que vamos falando, também vai interiorizando, porque lá está, foi como eu já disse isso ontem, eu comecei neste mundo, entre aspas, através dos podcasts, do início do canal, portanto, ainda estou muito verdinho. Sim, mas com o tempo vai lá. Ora, Márcio, passo-te a palavra então para falarmos sobre as escolhas feitas pelos senhores de Houston Texans. Então, os Texans são os campeões da divisão 2019, só que a mim custa-me a crer que eles no próximo ano, não, neste ano 2020, e esperamos que seja mesmo neste ano 2020 e que o Covid o permita, eles, no meu ponto de vista, na minha análise, continuam a ser os grandes candidatos. Não, melhor dizendo, na minha análise, deixam de ser os grandes candidatos. Deixam de ser. Deixam de ser porquê? Primeiro porque tem um treinador que também é general manager, que é o Sr. Bill O'Brien, que ele é um bocadinho doido. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Só para teres, ele trocou o Andrew Hopkins, os melhores wide receivers, por um running back que tem já um histórico de lesões grande. É um running back que teve um bom rendimento, com um contrato também caro, e que, só para termos uma ideia, eu fui pagar agora uma pipa de massa por um offensive tackle, que eles tinham feito uma troca no ano passado com Miami, e por isso é que não tiveram uma primeira escolha neste ano, que é o Laremy Tunsil, que é um bom tackle, mas não é, no meu ponto de vista, apesar dele até ter jogado na Universidade de Ole Miss, eu já disse aqui que é a universidade que eu simpatizo, mas reconheço que ele não é um tackle, na minha opinião, de elite. Claro. E por isso custa-me a perceber um bocadinho o tipo de gestão que ele vai fazendo do dinheiro, do salary cap, que é importante, porque há o limite salarial,
que ele vai fazendo da própria equipa. E depois perdem o Hopkins, vão buscar foram buscar o David Johnson, que é o running back aos Arizona Cardinals, que foi com quem eles fizeram a troca do Hopkins. E depois, na free agency foram buscar 2 wide receivers, só que os 2 já com idade, com problemas, e quer um, quer outro, parece que estou assim um bocadinho em decadência. Possa ser que encontrem aqui novamente mas a mim custa-me, e acho que acima de tudo estas decisões faz com que não haja aquilo que eu disse no podcast quando fiz a análise à free agency aqui dos próprios Texans, é que começa a notar-se que não há química entre os jogadores, principalmente a grande estrela, que é o seu quarterback, o Deshaun Watson. Parece-me a mim que começa a haver esta falta de química entre a equipa e os jogadores, com o treinador, com todo o staff. Isto pode se tornar um bocadinho tóxico. E nós sabemos o que é que isto normalmente acaba por produzir, porque todos nós somos pessoas, todos nós, assim, aqui ninguém é burro, vamos ser sérios, ninguém é burro, ninguém... Claro. E acho que quem está de fora percebe que as coisas não estão a ser bem encaminhadas. E depois há sempre estes tolos, porque não tem outra denominação, estes tolos, que fazem este caminho, que é um caminho que acho que é muito curto, que é muito complicado de ser gerido. E como tal, vejo com algum receio que as coisas possam correr bem para os lados do Houston. Analisando o seu draft, é muito fácil de analisar. Eles foram buscar apenas 5 jogadores ao draft. Eles tiveram uma escolha na segunda ronda, outra escolha na terceira, e 2 na quarta e 1 na quinta ronda. Dizer-te que as escolhas não foram más em si, desde logo a do Ross Blacklock, um defensive tackle TSU, que era um jogador que o punha a sair na primeira ronda, e eles conseguiram apanhá-lo na escolha 40, ou seja, seria a escolha número 8 da segunda ronda, ou seja, uma boa escolha, na minha opinião, um bom defensive tackle. É um jogador maduro, pronto, com muita força, com muita capacidade, que irá ajudar muito o J.J. Watt. Depois foram buscar um linebacker da Universidade da Flórida, o Jonathan Greenard, que é um bom outside linebacker, ou seja, também dá alguma força num setor que perdeu alguma qualidade, e nesse aspecto acho que a defesa fortaleceu-se um bocadinho e a equipa aí reconstruiu-se. Do ataque foram buscar mais um tackle, que é o Charlie Eck, da Universidade de North Carolina. Confesso que não me parece ser um jogador por aí além, mas também se calhar na quarta ronda tackles se calhar já não haveria. E há quem diga até que ele pode ir jogar como guarda, ou seja, aos 2 das pontas, numa linha de 5 que protege o quarterback de quem ataca. Aos 2 das pontas são os tackles, a seguir são os guards, e depois no centro está o center, e ele provavelmente poderá ir de tackle, ou seja, de jogar mais no fim da linha para o meio da linha, para jogar como guarda. E acredito que se calhar possa ser uma boa escolha. Ele que até é fisicamente bem constituído, 2 metros e 3, 143 quilos. Tem essa benesse, mas tem uns problemazitos de movimentação que se nota bastante. Pois. Depois foram buscar um corner da Penn State, um jogador muito interessante, na minha opinião, eu gosto dele, que é o John Reid. E depois foram buscar o outro wide receiver, aqui confesso que não o conheço, que é o Isaiah Coulter, que é de Rhode Island. Daquilo que eu ouvi, também é um wide receiver bom, ou seja, dentro das poucas escolhas que tinham, não escolheram mal. Depois foram ao undraft buscar o Scott Phillips, running back da Universidade de Ole Miss, um jogador que eu conheço. É sim, é um jogador que, se encontrar um enquadramento, pode desenvolver alguma coisa. Eu acho que ele tem assim um problema qualquer do ponto de vista mental. Ele teve uns problemas com o coordenador ofensivo no ano passado do Ole Miss. Não sei se será o acrescente que esperam. Depois foram buscar outro defensive tackle, que é o Olofoyai, de West Georgia. Confesso que não o conheço. E foram buscar também o Tyler Simmons, que é um wide receiver da Georgia, da Universidade da Georgia, que eu também não... dos poucos não, eu vi bastante jogos da Georgia, mas foi um jogador que nunca me despertou a atenção, até porque era um jogador que jogava muito nas equipas especiais e fazia um outro snap, uma outra jogada na equipa da Georgia, mas não era um jogador decisivo nem relevante
no ataque da Geórgia. Resumindo, para avançarmos para outra equipa, dizer que esta equipa está ferida da saída do Hopkins, e isto pode ser também uma questão mental que permita, ou que faça com que a equipa não possa desenvolver ao longo da próxima temporada. Muito bem. Ora, a seguir temos como segunda equipa os Tennessee Titans. Os Titans, o seguinte, os Titans, acho que fizeram um draft assim um bocadinho estranho, e eu vou ver se eu consigo me explicar. Primeiro, eles tinham uma escolha bastante tarde, na primeira ronda, que era a escolha número 29, e foram buscar um tackle que eu sinceramente não simpatizo muito com ele. Também aqueles analistas também ficaram um bocadinho surpreendidos. Havia outros tackles, por exemplo, um que saiu na terceira ronda, que já falamos aqui, que era o George Jones, da Universidade de Houston, que talvez haveria ter sido escolhido no lugar deste, e também naquele outro tackle que falamos ontem, então foi para a equipa dos... como é que ele se chama? Ele era da Universidade do Sul de Califórnia, da USC, e que era um jogador que também é muito questionável ele ter saído tão cedo no próprio draft, que é o Austin Jackson, que foi para os Dolphins. Por isso custa a perceber também esta como primeira escolha. Também já não havia muitos tackles de qualidade disponíveis, mas pronto, é questionável. Depois, na segunda e na terceira ronda, eles escolheram muito bem. Um bocadinho também pelo facto dos outros não terem escolhido. Eles precisavam de um cornerback e foram buscar um dos melhores deste draft, no meu ponto de vista, que é o Christian Fulton, da Universidade da LSU, que nós tínhamos posto a sair na primeira ronda no nosso draft. Um jogador muito bom, pronto, muita qualidade, muito melhor que muitos cornerbacks que saíram à frente dele e que saíram até na primeira ronda, na minha opinião. Depois foram buscar um running back muito bom, da universidade que fez uma época muito boa, que foi a Universidade do Appalachian State, que teve uma temporada muito acima das expectativas. Eu acho que toda a gente ficou surpreendida com a temporada deles, porque eles ficaram considerados a 19ª melhor equipa. E isto, atenção, ficar entre as 25 melhores universidades já é uma coisa muito boa. Eles fizeram uma época de 13-1, ou seja, 13 vitórias e uma derrota, que é uma época muito acima daquilo que se pensaria no início da temporada. Eles foram campeões da sua conferência, da Sun Belt Conferência. Não é uma conferência de top, mas o facto de terem conseguido 13 vitórias e apenas uma derrota. E essa derrota perderam com o Georgia Southern, ou seja, mas foi uma época muito, muito boa desta equipa. O seu treinador, inclusive, foi treinar para outra equipa e foi para a Universidade de Missouri, que é um treinador também muito interessante. Mas falando do Evans, é um running back muito interessante, versátil, boas mãos para receber, bom jogador na corrida, um jogador muito interessante. Depois foram buscar o Raller Mushenson, que é um defensive tackle que muita gente punha mais acima no draft. Saiu aqui no lugar 174. Parece-me a mim também um bom reforço para ajudar a linha defensiva. Só dizer mais uma coisa do Isaiah Wilson, que foi a primeira escolha, que eu estava-me a esquecer. Eles perderam um grande jogador, um grande tackle, que foi o Coughlin, que foi para os Cleveland Browns. Dizer o seguinte, que este Isaiah Wilson, se há característica que ele tem, é que ele não é muito bom a guardar o quarterback. Essa é uma das limitações que lhe apresentava, mas que é muito bom, ou seja, abrir caminho para o running back. Esta equipa tem um running back que eles até puseram a tag nele, que foi o Derrick Henry. E esse Derrick Henry é um dos melhores running backs da liga. É um jogador que, só para termos uma ideia, ele mede 1,91 m, pesa 112 kg. Os running backs são sempre baixinhos. Este é um running back alto, um jogador que tem uma força que nos playoffs do ano passado foi um pesadelo para os meus Baltimore Ravens, foi um pesadelo para os New England Patriots. É um jogador fantástico.
Mas este Conklin faz falta. E este Isaiah Wilson, e também temos que dizer em abono da verdade, é bom abrir caminho, como quem diz, abrir aqueles primeiros metros para o Henry embalar. Mas para proteger o Ryan Tannehill, que é o seu quarterback, já não é assim um jogador tão forte. E isto é uma limitação que depois pode comprometer muito, porque só ter jogo em corrida é muito curto para a NFL. Tens de saber fazer esta alternância, porque isto valoriza um jogo e o outro. Isto é um jogo de quase de equilíbrios. Conseguires equilibrar bem estes dois jogos é importante. Depois foram buscar na 7ª ronda o Cole McDonald, um quarterback da Universidade de Hawaii. Eles precisavam de um quarterback para constituir o roster, até porque o Marcos Mariota também foi para Las Vegas Raiders. E depois a última escolha foi um defensive back, o Christian Jackson. Eu vi um outro jogo dos Marshall, mas não tenho, até porque ele não era apontado dos primeiros para sair, por isso não vou estar aqui a falar de alguém que não conheço. Como eu disse, vi um outro jogo de Marshall, por aquela situação que já falamos aqui, mas não vou estar-me a pronunciar muito acerca disso. Resumindo e concluindo, esta equipa, no deve e no haver, pode até ficar com o mesmo nível da temporada passada, pode ficar até com o mesmo nível. Agora isto vai depender muito de não serem apenas o Derrick Henry a correr. Obviamente que no ano passado o A.J. Brown fez uma boa temporada, que era rookie. É importante que também lhe sejam dadas ajudas, porque só o A.J. Brown a receber bolas é curto. Acho que este Evans pode ser um bom complemento também ao Henry nesse aspecto, por isso não vou dizer que foi um mau draft, não foi. Foi um draft equilibrado, mas aquela primeira escolha é que ficou assim aqui um bocadinho areia na engrenagem. Muito bem. Passamos então à terceira equipa da AFC Sul, os Indianapolis Colts. Os Colts, na minha opinião, foi das equipas que melhor draft fez. Primeiro, não escolheram na primeira ronda, porque fizeram essa troca com São Francisco para ter o defensive tackle, o Bruckner, que aí, ok, vale a pena perder uma primeira ronda do draft para ter um jogador como o Bruckner. Depois, na segunda ronda, tinham duas escolhas. E as duas escolhas foram, no meu ponto de vista, na Mush. Tinham o Michael Pittman Jr., que era da Universidade do Sul da Califórnia, e tinham também o Jonathan Taylor, que é um running back da Universidade da Wisconsin. E estes dois jogadores que foram escolhidos na segunda ronda, no lugar 34 e 41, são dois complementos fundamentais para o ataque. Um wide receiver, que vai dar muitas opções para o Philip Rivers, que também foi uma aposta na free agency que esta equipa fez, e outro que é com certeza, e aqui eu digo, para mim era o melhor running back que estava, na minha opinião, neste draft. Há quem defenda que não, talvez que fosse melhor o LR, há quem diga que talvez fosse melhor o próprio. Eu ontem esqueci-me dele e até disse o nome dele errado. Como é que ele se chama? Running back da Georgia, o DeAndre Swift. E, na minha opinião, este era o melhor running back que estava neste draft, na minha opinião, que era o Jonathan Taylor, da Universidade da Wisconsin. Por isso, duas boas escolhas na segunda ronda, que são jogadores que podiam ter sido na primeira, com muita qualidade, e isto é mérito. Depois foram buscar um safety, o Gillian Blackman, da Universidade do Utah, um jogador também muito interessante. Depois, na quarta ronda, foram buscar o nosso amigo Jacob Benson, nós ontem aqui falamos, principalmente do seu irmão. Depois foram buscar um guarda Val State, que eu não conheço, que é o Dan Pinter. Depois dos outros jogadores todos que eles escolheram na sexta ronda, eu conheço apenas dois, que é o Robert Indsor, de Penn State, com defensive tackle. Pontos que é importante para compor o plantel. É um jogador que pode vir a ser um bom jogador, porque capacidade e dimensão física tem para isso. Mas é um jogador que precisa, nota-se claramente, precisa de evoluir em um outro aspecto do jogo. E depois o Jordan Glasgow, que é da Universidade de Michigan, também que é um jogador que tem que crescer e tem que evoluir algumas coisas, mas também não deixa de ser um jogador pronto, para compor a equipa e neste primeiro momento provavelmente para jogar nas equipas especiais.
Dizer também que os Colts foram buscar um jogador que aos nossos amigos brasileiros dizem muito. Foram buscar o Rodrigo Blankenship, que é um kicker da Universidade da Geórgia, que tem origens brasileiras. Isto foram buscar no undraft. Foram buscar também o Kendall Coleman, que é um defensivo da Universidade de Syracuse, e depois também o Carter O'Donnell, da Universidade of Alberta, que também é um jogador que eu não tenho nenhum tipo de conhecimento da parte deste jogador. Mas pronto, foram estas assim as grandes mexidas que a equipa de Indianapolis Colts fizeram. É uma equipa que é muito bem treinada e muito bem orientada por Frank Reich, e é uma equipa que, no meu ponto de vista, tem qualidade, tem talento para dar e vender, e não é ainda o momento para fazer a avaliação. No meu ponto de vista, o grande candidato desta divisão a vencer esta divisão e a estar nos playoffs é os Colts, porque mantém uma equipa muito forte e naquilo que eles eram mais limitados, eles reforçaram-se muito bem. Por isso, meus parabéns para eles. E por isso é que eu dizia que foi daqueles melhores drafts que, no meu ponto de vista, se fez. Foi desta equipa dos Colts. Com certeza será uma equipa a dar algumas cartas este ano. Muito bem. Agora falemos da última equipa desta divisão, que são os Jacksonville Jaguars. Os Jaguars, é o seguinte, falando do draft dos Jaguars, é falar de escolhas muito interessantes. Eles, até à escolha 3, ou seja, até a terceira ronda, que eu gosto. É outra equipa com quem eu simpatizo, não sei porquê. Tem um símbolo interessante, o Jaguars. Eles até à terceira ronda escolheram muito bem. CJ Anderson, um corner da Universidade da Flórida, que vamos falar de hoje um bocadinho, a seguir naquela última fase. Mas é um jogador muito interessante. É também dos bons corners, juntamente com o Akudá e também com o Fulton, que depois tem o Arnett também, que não é um mau jogador, diga-se, mas eu acho que este CJ Anderson era, a seguir ao Akudá, o segundo melhor jogador. Foram buscar um dos melhores pass rushers, o segundo melhor pass rusher, atrás do Chase Young, também que estava neste draft, que é o Kalavon Chasen, da Universidade da LSU. Isto tudo só na primeira ronda, muito bem. Depois foram buscar um receiver que precisavam, não é, para dar armas ao Gardner Mitchell, e arriscaram no Laviska Shenault, que teve alguns problemas físicos no combine, mas que acho que é uma boa aposta na segunda rodada. É um jogador que tem tudo para ser uma estrela na NFL, este Laviska Shenault. Depois foram buscar um tackle muito interessante, o Davon Hamilton, do Ohio State, também um jogador muito bom. Depois o resto das escolhas, confesso que conheço apenas o Shaquille Quarterman, que saiu, um inside linebacker de Miami, que é um jogador interessante, mais para compor o roster. É um jogador que ainda não está pronto para este nível competitivo, mas que tem boas capacidades para ser um jogador ser um jogador bom da NFL. Depois, na quinta ronda, foram buscar um Colin Johnson, um receiver da Universidade de Texas, que é um bom receiver, mas ele tem um outro problema físico. No ano passado falhou alguns jogos, mas é um jogador que é muito físico, é muito alto, e eu gostei desta escolha. Depois também foram buscar o Daniel Thomas, um safety ao Auburn, também um jogador interessante. Depois foram buscar um quarterback que eu vi pouco dele, mas parece ser interessante, que é o Jake Luton, da Universidade de Oregon State, na escolha sexta. Depois foram buscar também um tight end, que eu confesso que não conheço, e também o Clive Burks. Eu vi só apenas um jogo deles no ano passado, também não vou pronunciar muito acerca disso. Ou seja, parece-me que foi um draft equilibrado, principalmente nas primeiras escolhas. Tiveram muitas escolhas. É uma equipa que está em reconstrução, mas parece-me que está a ficar aqui com alguma juventude, com alguma qualidade. Agora, resta saber quais vão ser os jogadores que eles vão sair desta reconstrução, porque fala-se na saída de alguns jogadores que estão para sair. Vamos ver quais são os passos que a equipa dá. Fala-se na saída do Fournette, que é um running back, que parece-me a mim que está a passar um bocadinho ao lado de uma grande carreira. E vamos ver quais são os passos que esta equipa de Jacksonville vai dar. Agora, acho que, estando em reconstrução, quer eles, quer os Texans, claramente não vão ter grandes hipóteses, nem na divisão, nem nos playoffs. Os Titans terão as palavras a dizer nos playoffs, e claramente os Colts são os grandes candidatos desta divisão. Muito bem. Chegamos então ao fim da nossa análise às escolhas feitas no draft.
da divisão AFC Sul. E agora vamos àquela parte mais engraçada que temos feito durante as nossas avaliações, entre aspas, que são os momentos engraçados da NFL, do draft deste ano. Muito bem. Eu começaria por falar sobre o primeiro momento, que foi o senhor Isaiah Wilson, que teve assim um momento caricato com a mãe e com a namorada. Ele que é da Universidade da Geórgia, que falamos dele, foi exatamente. para os Titans, escolha 29, e que sofreu um pequenino colapso, ali um desentendimento, entre aspas, entre a mãe e a namorada, que a namorada agarrou-se toda a ele. E a mãe foi lá tirá-lo. E a mãe foi lá tirá-lo, como quem sai daí, que agora sou eu. Já chega. Que vejam. Mesmo, é mesmo ver. Depois, podes falar tu sobre o segundo. O segundo é o C.J. Anderson, da Universidade da Flórida, que é um momento em que o pai, ele fica emocionado, como é óbvio, não é? Foi escolhido pelo Jaguars, foi escolhido muito numa posição boa, no número 9. Também viver para a Flórida deve ser simpático, diga-se de passagem. E o pai que festeja com os braços de muita satisfação da escolha do filho, obviamente. Nós já falamos ontem sobre a questão do orgulho dos pais. Vejam só também este festejo. E depois temos o senhor Lane Kiffin. É o head coach do Ole Miss. Exatamente. Que estava... Estava a uma hora do início do draft. Estava a fazer as perspectivas dele. Ok. Não estava a perceber o que é que ias falar. E o filho... Exato. O filho, o que é que foi que fez o filho? Vamos deixar ver o vídeo e depois no fim comentamos. Acabou. O filho interrompeu enquanto o pai estava, porque lhe apareceu dar um mergulho. E é aquilo que muita gente diz. Há isolamentos e isolamentos. Há confinamentos e confinamentos. Mesmo. Mas pronto. Se eu tivesse um confinamento desses, digo já, não me importava nadinha. São situações. Eram umas férias prolongadas. Muito bem. Joel. Muito bem. Fiquemos por aqui. Vamos ficar por aqui. Já levamos uns meia horinha de vídeo. Vamos com meia horinha, exatamente. Pessoal, eu digo sempre, mas nunca é demais reforçar a ideia. Colocar gosto no vídeo, partilhar o nosso canal, os nossos vídeos, subscrever o nosso canal, por favor. Isso é uma grande ajuda para nós e esperemos contar convosco para alcançarmos um patamar ainda maior, para também vos podermos dar conteúdo melhor. E depois vamos continuar ainda na saga agora na conferência. Exatamente. Agora, no próximo episódio continuaremos com a NFC e vamos levar isto por ordem tal como temos feito. Portanto, falamos sobre a NFC Norte. Exatamente. Pronto, Márcio. Quem é que é da NFC Norte? Já fostes. Agora é que me espetaste. Detroit Lions, Chicago Bears, Minnesota Vikings. Ai, os meus Vikings, olha, bela. E a grande equipa, a equipa mais polémica deste draft, os Green Bay Packers. Os Packers. Será muito interessante. Vamos ver. Muito bem, João. Márcio, grande abraço e até à próxima.